Boa noite, meus queridos, minhas queridas ouvintes. Está no ar o momento de reflexão. E o momento de reflexão leva ao livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Continuando, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Meus queridos, minhas queridas, ao nos ensinar a orar sem cessar, Paulo nos lembra que há várias dimensões na oração. E essa oração significa uma palavra, portanto, de ricos significados, né? E palavras carregadas de sentimentos, dores, alegrias, né? Todas as questões ali existenciais. E, meus queridos, Paulo também chama a atenção de que nessas dimensões nós vamos encontrar o quê? A dimensão da oração pedido, né? Por nós mesmos. Essa oração pedido é a que mais praticamos. E para analisar bem, meus queridos e minhas queridas, é o que tem mais ibope, né? Como nós pedimos, né? Pedir para nós é uma beleza. Em matéria de pedir, opa, vamos pedir. Não é? Vamos pedir. Jesus nos ensinou a pedir, vamos nessa onda. Faz parte. É a promessa de Deus. Não é verdade? E aí, lá na oração do Pai Nosso, somos convidados o quê? A pedir o pão de cada dia. E nisso, abarcando todas as nossas necessidades pessoais, sejam elas físicas, emocionais ou materiais. Né? Então, nós gostamos desse momento, né, de estar sempre o quê? Pedindo, intercedendo. Não é? E aí Jesus lá em Mateus nos garantiu que recebemos tudo que pedimos na oração, desde que creiamos. E meus queridos, minhas queridas, suas afirmações não deixam dúvida quanto a esta promessa divina. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 22. E o nosso Deus insiste, Paulo conosco, é poderoso infinitamente mais para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Meus queridos, lembra de Abraão, filho de Abraão, experimentou a força desta verdade, quando orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, lá em Gênesis 25, 21. Né? E também Ana passou pela mesma experiência ao desejar gravidez. Ela o pediu, banhada em lágrimas, e recebeu em 1 Samuel 1,10. Jonas teve a sua oração atendida mesmo tendo clamado ao Senhor a partir de um estranho lugar, as entranhas de um peixe. Então, meus queridos, quando nós deparamos com estas promessas e nos recordamos dos milagres operados por Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é? Nós perguntamos muitas vezes a Deus,
Será que o Pai realmente nos atende em tudo o que pedimos? Né? Então, será que realmente Deus nos atende em tudo o que pedimos? E nós temos essa ansiedade, né? Particularmente, pertencente à nossa natureza, né? Somos ansiosos para resolver os problemas, somos ansiosos para que aquele momento de aflição, de dor, de tristeza passe rápido. Interessante, eu tive uma aula com uma professora, nunca esqueço dessa professora que marcou minha vida. O nome dela é Terezinha, ela dava aula na faculdade, e Terezinha era filósofa, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, o tempo de alegria é o mesmo tempo de tristeza. E ela explicando aquilo, por quê? Porque nós não atentamos para o tempo de alegria. Ficamos mais atentos ao tempo de tristeza, porque dói, machuca, há sofrimento, choramos. E pensamos o quê? Que esse tempo nunca acaba. Mas é o mesmo tempo da alegria. E que na alegria a gente não pensa muito, é só curtir. Não é verdade? Só curtir. Não vamos prestar atenção. Estamos ali, né? Poxa, que maravilha, que momento bom, que momento alegre. Não vamos nem preocupar com a durabilidade. Pelo contrário, a gente, poxa, quero que isso aí nunca acabe, né? É um sonho que a vida nos oferece, porque a vida é generosa. Tem os momentos difíceis e também tem os momentos bons. E quando há momentos difíceis, e pensamos assim, né? Será que realmente Deus tem respondido às minhas orações? Por que esse tempo todo Deus não responde? Né? E às vezes ficamos com essa sensação de que o tempo das respostas maravilhosas já passou. Ficamos só na espera do quê? Restando apenas o quê? Migalhas da grande mesa das bênçãos do Senhor. É interessante, meus queridos, que Jesus teve todas as suas orações respondidas, menos uma. A única em que pediu algo para si mesmo. Né? Lá em Mateus 26, 42. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então nós indagamos, e ali foi a oração que Deus não respondeu. Não atendeu a Jesus. Porque Deus tinha um plano, né, de salvação para Cristo. E Jesus podia ter respondido, poxa pai, eu com meus 30 anos não quero morrer. Eu preciso falar de mais coisas para esse povo, eu preciso ensinar, eu preciso mostrar maravilhas para esse povo. Mas Deus disse não. E Jesus fala que passe, que faça a tua vontade. Muitas das vezes essas indagações se aplicam às nossas orações, meus queridos. Será que você tem estado nesse momento de crise existencial? Olha quantas maravilhas Deus fez na sua vida. Olha para isso, olha os milagres que fez no passado. Se não está atendendo agora, continua orando. Orando, 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 orando. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o autor da nossa fé. Meus queridos, Deus nunca falha. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu encontro. Olha, eu tenho um tempo de evangelho, mas nunca Jesus falhou.
Se você está sentindo se você está numa situação aflita, cansada, não tem vontade mais de orar, não tem vontade de ler a palavra, porque não está vendo os sinais, os milagres, as mudanças, as manifestações, Deus está falando hoje com você. Olha o que eu te fiz. Tirei você das mãos do inimigo. Te dei a salvação. Tirei você de um charco de lodo. E coloquei o quê? Um coração novo. Coloquei o Santo Espírito para viver na graça de Deus. Meus queridos, não esqueça disso. E dos milagres, das mudanças, das transformações na sua vida. Isso não pode extinguir, não pode esfriar nos momentos de dificuldade. Porque Deus não atendeu tudo a Jesus. Pelo menos uma oração Ele não atendeu. Porque ali tinha um plano. E você? Será que Deus atendendo essa oração que você pede, e Deus não deu, será que tiraria você do caminho? Será que você ainda não tem, você não tem ainda? Você ainda não está preparada para receber tal bênção? Ou aquela bênção pode te desviar? Meus queridos, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo, porque Ele é amor. Ele te ama. E o que você tem que fazer, meus queridos e minhas queridas? Orar, 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 orar. Mas está tudo ruim. Quanto eu mais oro, piora. É uma coisa impressionante, dá tudo errado. E às vezes eu repito sempre aqui, nós somos testados na nossa fé. Deus quer ver o quê? Ali, orando, orando, orando. É crer no impossível. Porque Deus é infinitamente mais, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Creia tão somente e continue levando essa vida em oração, porque Deus há de responder. Que Deus abençoe a todos.